Calma, calma, calma. Vocês vão ver que a câmera tá um pouco estranha, porque tá mais perto de mim e mais longe do Jonathan. Isso foi um vacilo meu na hora de colocar pra gravar. Vivendo e aprendendo. Mas o papo tá top. Segue aí que não tem caô. Valeu. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast do Pai da Eva. Hoje eu estou aqui com o Jonathan, pai da Antonella. Tudo E bem? aí, tudo Boa. certo? Tranquilo, mano. Uma coisa curiosa, acho que já pra gente começar falando aqui, é que o Jonathan, ele estudou comigo no terceiro ano, né? Ah, A gente estudou. Quantos anos é? 19, tu falou, cara, mano? 19 anos. Foi em 2006, 19 cara. anos que a gente não Foi em se via. 2006. Com certeza eu tô mais barbudo e mais gordo do que eu era quando eu tinha 18 anos. Mas pronto, a gente se viu aqui e Aham. está sendo um reencontro legal, a gente já conversou um pouco. E a gente aqui agora na frente das câmeras vai trocar um pouco mais de ideia sobre Boa. onde a gente está, qual o momento. E pronto, eu também aqui, como vocês sabem, já sou o pai da Eva, ele o pai da Antonella. Antonella. E ele também, engraçado esse momento que a gente se. Eu tava pensando assim, é, se você ou eu voltasse no tempo, chegasse lá naquela sala e a gente falava assim, aí, em 2025 vocês vão estar com. Vocês são os pais e vão estar trocando ideia numa sala em Portugal, não sei o que, tu acreditaria nisso? Inimaginável. É uma Inimaginável, doideira, né? inimaginável. O mundo é muito doido. Ah, eu vou pedir para tu se apresentar um pouco no sentido de do que eu te chamei aqui por conta dessa questão de chamar as pessoas, os meus Uhum. amigos que são Uhum. pais e tal, tudo mais, e eu queria que você contasse um pouco aí brevemente a tua experiência da chegada da Antonella, como é que Boa. foi, se não, o que que mudou, só nesse primeiro momento e depois a gente pode ir acrescentando, vamos ver Massa. para onde isso vai. Bom demais. Cara, antes de tudo, pô, prazeraço estar aqui, né? 2 décadas depois, uma maravilha. Mudou tudo, né? A chegada da Antonella mudou radicalmente, cara, a minha vida, vida da minha esposa. Mas eu sou o Jonatas, tenho 35 anos, sou casado com a Amanda, pai da Antonella, Tonton. Chegou faz 7 meses hoje, Eu inclusive, posso né? chamar de Tonton também? Pode, pode, Então, eu pode, fiquei na pode. dúvida. Se eu Cara, falar o pai da Tonton, mas eu falei, pô, a pode, pode, intimidade, pode, né? pode. Antonella é muito longo, né? A gente vai diminuindo. A gente chama ela de tudo, menos de Antonella lá em casa. Por isso que Apelido, é Eva, só 3 letras, filho. E mas pronto. apelido é o que não falta. Mudou tudo, né? Mudou tudo, assim. A chegada dela impactou a nossa vida radicalmente, né? E trouxe sentido para a vida, assim. Nós já tínhamos 5 anos de casados, né? E sempre falávamos em ter filhos. Mas a chegada da Antonella radicalizou, assim, a vida da gente. É o que eu ouvi muitas vezes, né, cara? Trouxe cor, né, pro mundo, né? É isso. Eu lembro da minha avó, ela falava que quando a gente já era mais velho, né? E aí ela olhava assim para minha irmã, é a mais nova dos netos. E ela olhava assim, ela falava: "Vocês estão precisando ter filho, porque a casa precisa de vida." Eu não entendia o que ela queria dizer, mas eu acho que era isso. Acho que como já estava todo mundo velho, aquela magia Aham. a inocência na casa, ou alguém fazer alguma besteira, que é criança, né? Tinha se perdido na nossa família, né? Verdade, E, cara. é, e quando a Eva nasceu, assim, e foi outros conhecidos nossos também tendo filho, convivendo, eu lembro dessas palavras da minha avó, né? De traz vida mesmo, né? É isso, mano, é isso, é isso. Pai, já tá 35 anos também, Aham, né? é. Então já tava mais do que na hora Não dava de... pra enrolar tanto, É. né? Todos os meus irmãos, eu tenho mais 4 Aham. irmãos, e todos eles têm um casal, né? Todos eles. Tu é o do meio, Eu mais sou novo? caçula, sou Ah, caçula. isso. De 5 eu sou mais novo e a minha esposa também, né? Aham, Mas elas são 3 meninas. E já tava na hora, né, de, aham. cara, ter um herdeiro, né? E a Antonella chegou, cara, é o amor da minha vida, assim, sua paixão, uma menina incrível, maravilhosa. Ah, Ela vai ver daqui a alguns anos esse podcast, então já tá registrado meu amor aqui por Exato, ela. exato. Às vezes eu fico pensando nisso também. Falo, caraca, será que a Eva vai ver as coisas que eu faço, mano? Eu fico meio contido assim, né? Pra não parecer tão idiota. Que eu sou mais idiota. Filho, eu sou mais idiota que isso aqui. Mas aqui eu tô tentando manter uma imagem. Muito É, bom. eu também tive nessa percepção de quando chega, de que a criança chega e muda e tal. Para mim, eu acho que a chegada da Eva, agora trazendo para um outro âmbito, talvez um âmbito até mais religioso, Uhum, não talvez, com certeza, trazendo nesse uhum. sentido, ter o amor que eu senti que eu sinto pela Eva fez eu entender melhor o amor de Deus. Eu não sei se tu sentiu isso,
Mas eu, tipo, beleza, assim, comecei a sentir e sinto cada vez mais amor pela Eva. E quando a gente volta para uma situação de estar num âmbito religioso, que você vai estudar a palavra, ouvir uma pregação, alguma coisa, Uhum. e aí tem algum entendimento, eu lembro que era um sobre o plano da salvação e o significado disso, a questão, né, da vinda de Jesus e tudo mais. Uhum. Boa. E para mim era uma coisa do tipo assim, era uma coisa que eu entendia, é que nem falar assim, vou dar um exemplo meio merda, mas assim, é, igual você explica assim, o buraco negro, pô, beleza, eu entendo, mas eu não sei o que que é não, mano, mas beleza, tá lá. Então, tipo, é isso, Deus é amor, Deus te ama, Deus, tudo isso. E eu acho que ter um filho, e no caso é a Eva, minha filha, Uhum. o amor que eu sinto por ela, quando eu vejo o plano da salvação, né, digamos assim, de Deus vir e se fazer homem e morrer por nós, eu acho que eu consegui entender melhor isso. Porque, por exemplo, eu daria, mano, sem pensar duas vezes, eu daria a vida pela minha filha. Aham. Então, imagina por um Deus que é amor, que, tipo assim, o que, que ele não faria por todo mundo, né? Cara. Então, acho que ter a Eva me conectou, de certa forma. Nunca fui desconectado, mas fez eu compreender melhor o amor de Deus. Eu não sei, eu fui aqui, falei bastante aqui, mas pronto, era algo que, para poder explicar um pouco o que eu senti, eu não sei em que sentido isso para você trouxe alguma Claro. coisa nesse sentido. Cara, isso é absurdo, né? Eu sou cristão, né? Nasci em berço cristão, sou evangélico, protestante, sou pastor também, né? Aham. Tenho formação em teologia, tenho alguma instrução, né, a respeito da palavra de Deus, da Bíblia. Ah, e ter filhos, né? Ter filhos é algo maravilhoso, né? É bênção, né? É Tipo, bênção de biblicamente é Deus. A bênção. palavra de Deus diz que filhos são heranças, né, cara? São presentes, são bênçãos para a gente, né? E o curioso é que o evangelho ele vai exatamente nesse contrassentido do que a sociedade hoje entende por ter filhos, né? Cada vez mais distante dessa ideia de ter alguém que dependa de você, que vá roubar o seu tempo, que vá tocar nos seus recursos, né? Hoje, Vai atrapalhar seus planos. Eu exatamente, não vou poxa, mais viver. não consigo mais viver, não consigo viajar. Filho, ele, infelizmente, né, os filhos, né, têm sido vistos como uma espécie de impedimento, né? E isso é uma verdadeira deturpação da realidade. Quando a Antonella nasceu, quando nós recebemos a notícia da Antonella, para mim foi um choque, né? Porque, muito embora a gente pensasse, né, e planejasse, evidentemente, em ter filhos, eu olhava para o tempo, eu olhava para a carteira, eu olhava para a rede de apoio, eu olhava para a família, né, distante. A gente está longe do nosso país, não tem ninguém de sangue aqui. Embora tenhamos muitos amigos e muitos irmãos, em especial dentro do contexto de igreja. Quando eu particularmente olhava para esses vieses, né, eu falei, cara, agora não. Mas ela veio, né? Ela veio. E quando a Antonella nasceu, cara, assim, quando eu peguei ela nos braços pela primeira vez, foi imediata essa sensação, saca? Eu sou incapaz de dar a minha filha pela vida de qualquer pessoa. Aham. Exatamente o que tu sentiu, o que tu falou, né? Eu morro por ela, mano. Eu morro por ela, morro pela minha esposa. Aham. Meu irmão, mas eu não dou a minha filha por ninguém, cara. É isso. Tá maluco. Então, inclusive foi até um story que eu postei, acho que a primeira fotinha dela que eu soltei ali no Instagram, nas redes sociais e tudo, foi exatamente isso, né? Confessando que ter uma filha, ter a Antonella, me fez entender o que é ser filho, né? Primeiro, né, de Deus, entender que, cara, agora eu entendi o que Deus fez, Aham. É saca? isso, é isso. E evidentemente aí já dentro de um aspecto humano, né, natural, olhar para o passado e ver quanta besteira, né, eu fiz contra os meus pais, contra a minha mãe. Exatamente, né? Eu acho que, cara, que, tipo assim, eu fico cuidando da Eva e pronto, tô na mesma situação que você nesse sentido de só tem eu e a Mariana aqui, apesar de, pronto, família e tal, não tá aqui nossa família. Tem dois primos da Mariana que chegaram, mas pronto, cada um tem sua vida e tal, no Claro, fim claro, das claro. contas somos nós.
eu falo assim, cara, que minha mãe teve 3, e são 5, né? Cinco. Pô, minha mãe teve 3, mano. Então, tipo assim, pô, minha mãe, pô, uma guerreira mesmo, tá ligado? Eu também penso isso, olha, eu falo, pô, dava tanto trabalho, mano. Eu falo assim, caraca, tomara que a Eva não dê esse trabalho também. Mas isso aí, vai chegar a hora dela de dar esse trabalho. Mas é exatamente o que você falou nesse sentido. Eu também concordo 100%. Dá uma noção pra gente do que é o trabalho também de ser pai, né? De educar. Tipo, nossas filhas ainda são bebês, a gente ainda não tá propriamente ali numa fase de educar, assim, Sim, de exato. passar valores, de Exato, exato. confrontar, de elas trazerem valores de fora, digamos assim, do núcleo familiar, e você explicar quais são os Uhum, seus valores e tudo mais. uhum. Mas é puxado. Tu já parou pra pensar nisso eu uma vez fiz essa pergunta pro Marcelo, que veio aqui no primeiro podcast, sobre isso. Aham. Nossas filhas vão crescer numa cultura que é diferente da nossa, assim, que a gente foi criado, né? Não é que é diferente, tão diferente, mas não é, em termos de criação, não é a mesma coisa. Você sente algum receio disso, se isso te preocupa ou não, do tipo, de quando ela trazer esse da porta de fora para casa, ela vai aprender outras coisas e Uhum. etc. Mas da porta para dentro, a gente, querendo ou não, tem as raízes dentro da nossa cultura, Claro. mesmo que a gente queira negar, tem coisas que a gente vai ter. E você já pensou sobre isso, não pensa Claro, muito? com certeza, com certeza. A gente vê como o mundo é mau, né? Uhum. Ah, e até pela minha ótica de vida, né? Eu enxergo todas as coisas a partir da Bíblia, Uhum. de Cristo, né? E olhar para o mundo, né? E ver a deturpação, a depravação do mundo, né? Uhum. O pecado sendo manifesto, cara, em infinitas expressões. E saber que o mundo pode causar mal à minha filha, evidentemente isso preocupa, né? Eu acho Uhum. que tudo preocupa, né? É. Quando a gente é pai, né? Aham. Ah, mas eu entendo que o meu papel, evidentemente, é guardar minha filha, proteger a Aham. minha filha, né? Mas há uma medida para isso. Aham. Eu entendo que a superproteção, ela pode ser tão perniciosa, cara, quanto a falta de cuidado, né? Aham. A rejeição, por assim Sim. dizer, né? Nesse sentido. Ah, e eu entendo que as nossas responsabilidades, elas são Aham. gigantescas. O mundo, evidentemente, me preocupa, me assusta, mas o que traz paz ao meu coração é saber que eu carrego comigo a mensagem do Evangelho Aham. e tenho por obrigação, né, apresentar Jesus Cristo à minha filha, né, Aham. e encorajá-la através do exemplo, através do bom testemunho de Sim, vida, sim. a amar Cristo acima de todas as coisas. Esse é o meu maior desejo para Antonella, Aham. né? É que ela veja Cristo em mim, na mãe dela, enfim, nos nossos amigos, nos nossos relacionamentos, e que evidentemente ame a Cristo acima de todas as coisas. Entendendo a paixão e o amor genuíno da minha filha por Cristo, Aham. aí a gente dá aquela respirada, né? Aham. Porque ela vai estar calçada, né? Ela vai estar protegida na palavra, na verdade, para enfrentar o mundo que é mau. Né? Em cima É disso mau. que você falou da superproteção, veio na minha mente não sei se é uma passagem, o que que é. Eu acho que não é uma passagem, mas é um jargão Uhum. que é Deus capacita os escolhidos, né? Então, se a gente trazia essa visão já ouvi isso também de tipo, digamos assim, a Bíblia ser o manual Do homem, né? do homem, né? Então, tipo assim, é isso. Se Deus está ensinando que ele vai capacitar os escolhidos, então nós também. Uhum. Veio até outra coisa na minha cabeça aqui agora também, tipo, quando Deus manda Moisés ir pro Egito. Tipo assim, irmão, vai lá, eu tô contigo. Então, tipo assim, e até na explicação que eu ouvi, que eu estarei contigo. Não é um estarei de tipo, eu vou estar tomando conta de você, mas é que tipo assim, fica tranquilo, confia em Uhum. mim. Tô no E controle da parada. se eu tô falando pra tu, vai, cara. Porra, respeita vagabundo. E aí eu acho que uma versão da Bíblia meio funk, meio favela carioca ia vender mais. E aí, e aí, Muito pô, meu bom. irmão, respeita vagabundo, vai lá. E aí, tá comigo, porra. Aí Moisés ia, pô. De R15, o eu acho que também na criação é um pouco disso. O que eu
pretendo fazer com a Eva, e obviamente que tudo é uma idealização de um futuro, não é no presente ainda, é poder ser um porto seguro para ela, que ela vá pro mundo e, obviamente, que eu tente passar valores para ela, que são os valores que eu acredito. Não tem como fugir muito ou ser hipócrita. É isso, eu sou cristão, eu acredito que certas coisas são erradas, certas coisas são certas, Claro. e são os valores que filosoficamente podem trazer como que são subjetivos, mas na minha realidade é essa e é o que eu vou tentar fazer do melhor, que no fim das contas é isso. Eu só não quero que ela seja uma pessoa no mundo que cause mal. Isso é o principal de tudo. Assim, tirando essa parte de valores, na outra ponta lá, que eu não esteja contribuindo para um ser humano Perfeito, que cara. destrua a vida de outras pessoas, entendeu? Que religiosamente nós podemos falar que afaste pessoas de Deus, ou um âmbito mais não tão, vamos dizer assim, abstrato, é tipo que ela não fira as pessoas, não magoa as pessoas, Perfeito, não cara. seja uma pessoa ruim. E, é isso, eu acho que tipo, é um pouco nessa questão de dar ferramentas para ela poder lidar com o mundo, e quando o mundo, quando ela for confrontada pelo mundo, ela ter ali as Exato, ferramentas necessárias para poder se defender, atacar e lidar com o que tiver, com o que ela encontrar. Não Exato. sei se tu também pensa mais ou menos Perfeitamente, nisso. perfeitamente. Cara, assim, não existe nenhum princípio bíblico, né, que uma vez aplicado não gere frutos, né, bons frutos, né. A Bíblia ela tem princípios para todas as coisas, ok? Um famoso pastor e pregador americano, né, o Billy Graham, ele costumava dizer que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã, né? E isso é muito verdade. Sim. Não há nenhuma área da nossa vida, mano, em que a gente não encontre na palavra de Deus um princípio, né, para nossa edificação. Então, o próprio texto vai dizer, né, cara, ensina os teus filhos no caminho em que eles devem andar, e quando grandes, né, quando crescidos, quando adultos, jamais se desviarão dele, né? E a gente conhece o caminho, né? E isso não se trata de uma religião específica, né, cara? Isso não se trata de fanatismo. É entender que, de fato, Deus é Senhor sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, sobre a minha casa. E eu desejo que a Antonella também o reconheça, né? Nesse Sim, sentido. sim, sim. Porque se partir de um princípio, seria até uma contradição o contrário. Porque se eu vejo uma família que não é religiosa, e, tipo, beleza e tal, mas se uma pessoa diz que acredita em Deus, então, a partir do momento que você diz que acredita em Deus, e vamos colocar que é o mesmo Deus que a gente acredita, então, mano, se você acredita nele, mano, assim, é a tua obrigação passar isso Claro, pros exatamente. seus herdeiros, né? Porque, assim, tá o homem mandou, pô. O homem mandou, pô. Não tem, Verdade. é isso, não é tipo assim, se você se diz, não, eu acredito em Deus, beleza, mas eu não, mas o meu filho, eu vou respeitar ele, que não sei o quê. Cara, É ditadura, mas não tem escolha. mano, porque, tipo assim, é parte de um. é, religiosamente falando, mais uma vez, porque eu também não quero achar que as pessoas acham que eu tô daqui cagando regra também, não é isso. Mas religiosamente falando, é sua obrigação. Então, se você se diz de uma fé, então, tipo assim, eu sou cristão, mas aí o meu filho pode não ser. Tipo assim, seu filho pode não ser, de ter um livre-arbítrio, mas a sua obrigação é lembrar ele que Deus existe e que quais são Claro. os mandamentos, quais são as obrigações dele perante a Deus, e o que Deus pode dar para ele também, Claro. e tudo isso que envolve. Porque também eu noto, né? Acho que nos últimos dias tem ficado famoso. Não sei se tu viu aquele maluco, o Daniel Pax, aquele pastorzão. Putz, Tá saindo um monte de tá no coisa dele. hype monstruoso, hein? Então, e é porque é isso. Eu acho que, primeiramente, ele traz discussões que, assim, foram teologicamente debatidas há séculos.
Então, tipo assim, o que ele traz são questões de, tipo assim, quando ele fala, tipo, eu não pedi pra morrer por mim e tal, mas, tipo assim, teologicamente falando, tem um porquê. Uhum. E esse porquê e essa base teológica firme é o que faz a igreja ter 2000 anos, mano. Pô, vocês acham que durante 2000 anos ia sobreviver um negócio que fosse montado no isopor? Tem a base. Exato, Agora, cara. você pode contestar, porque a teologia Uhum. cristã, ela trabalha com a metafísica. Então, assim, se provar que Deus existe. Não, se você provar que Deus existe, você está provando que ele não existe, porque é meio que contraditório. Mas isso tudo já foi discutido e ele traz isso. E aí me veio na minha mente um paradoxo assim, não sei se paradoxo é a palavra certa, mas fica Aham, bonito, aham. né? É, Fica, paradoxo, fica. oxímoro. Pô, essa aí também é boa. E que é, por exemplo, o terraplanista, que aí o movimento do terraplanismo começou a expandir, porque é isso, porque a ciência ela ficou encastelada. Uhum. E aí as pessoas com a pseudociência começaram a trazer, preencher lacunas que as pessoas tinham. Uhum. E a ciência não se comunicava mais com o povo. Aham. Eu acho que esse buzz assim do Daniel Pax, que nada contra ele, eu nem conhecia ele antes disso, nunca, não Uhum. sei nem quem é. Vi algumas entrevistas dele e, pô, me parece ser um cara, gente boa e tal, e Uhum. eu não Uhum. misturo Uhum. as coisas, não. Mas até que ponto você acha que, e agora eu te pergunto, e você, como pastor, talvez possa me responder isso melhor. Uhum. Será que não trazer isso para a nossa igreja e ficar, às vezes, no âmbito superficial, a gente acaba não dando é, uma sustentação na fé para as pessoas, em vez de, tipo assim, a gente fica ali no. Eu não sei como é agora, hoje em dia, mas na minha época chamava do o primeiro amor, né? Quando a Aham, pessoa é. conhece ali, a pessoa quer. Porra, não, eu vou virar missionário, vou para Marte. É isso mesmo, a pessoa quer aquele primeiro amor, né? Só que fica nessa superficialidade e quando você é confrontado com, por exemplo, com essas questões que o Uhum. Daniel Pax traz, muita gente não sabe nem responder. E ele, cara, é um moleque que era rato de igreja, mano. Ele, pelo que eu É. entendi, ele nasceu na igreja. Uhum. E como Uhum. é que ele, com, sei lá, 20, 30 anos de igreja, ele não tem resposta para essas perguntas? Então, queria ouvir um pouco de você se esse raciocínio meu faz sentido, porque é isso, eu acho que é, a- às vezes a igreja, e aqui eu falo, eu sou de origem católica, eu acho que talvez os padres em algum momento Uhum. acharem, o povo não vai entender, então não vamos falar sobre isso. Uhum. E aí Uhum. não fala, e aí as Uhum. pessoas não sabem, Uhum. e aí gera todo um problema. Claro. Então, queria que você falasse se faz sentido isso que eu tô Uhum. falando, Claro, não claro, faz? claro. Mano, o mundo ele precisa de discípulos, né? Uhum. Ah, uma coisa é você manifestar publicamente que você tem crenças ou fé em algo, em Uhum. alguém, cara, em Deus. Outra coisa é você viver como um verdadeiro discípulo, né? E eu acho que em algum momento da história, e com absoluto respeito, né? Eu não quero aqui generalizar, né? Mas em algum momento da história, uma boa parte das igrejas, ok? A gente tem as igrejas, né, como as denominações, as Uhum. placas, e a gente tem a Igreja de Cristo, ok? E, Somos nós. essa coisa, né, que tu bem disse, né, há 2000 anos, né, há mais de 2000 anos, cara, o Império Romano, ele teve um início, teve o seu apogeu, teve o seu declínio, sumiu, né? A Grécia, né, teve o seu florescer, o seu ápice, sumiu. Mas a igreja de Cristo, a igreja com I maiúsculo, né? Ela Antes disso, permanece. é porque é de Cristo, mas se você Uhum. for para trás, o Egito já tava lá, o povo escolhido. Sim, sim, claro, claro. Me refiro ali exatamente ao povo de Deus, não à Aham. igreja como, Sim, como sim. instituição, né? Exatamente.
Então, a igreja, né, ela vem atravessando milênios, né? Entende? Isso só é capaz porque é Deus quem sustenta a igreja, né? Não é um grupo de homens, né? Não são coisas humanas, né? A igreja, de fato, ela é algo divino, é algo espiritual, uma instituição, né? Por assim dizer, Aham. que o próprio Deus criou, né? Então eu acho que o mundo ele precisa de discípulos, né, cara? E muito sinceramente, né? Eu acompanhava um pouco a história do Daniel ali, os conteúdos dele e Eu tal. não conhecia, eu conheci ele na treta. Treta chega, filho. Quer aparecer na internet faz treta. É assim, eu como pastor, né? Primeiro como cristão, né, cara? Aham. E evidentemente como líder de igreja, é, cara, o meu coração sangrava assim ao ver, né? O Daniel tão afastado, tão revoltado assim Isso também eu com fiquei Deus, preocupado, porque né? mostra, tipo assim, ele tá ferido, né? Cara, ele tá sangrando por É, dentro, né? é, Ele tá ali, cara, vertendo sangue por é. todos os lados. E eu acredito que foi uma doutrina fraca, uma doutrina líquida, né? De repente, cara, não quero julgar e vou parar por aqui para que não entre em Aham, meandros onde aham. depois né, tem que acionar o advogado ali, né? Brincadeira. Mas eu acho que ele é produto de uma fé fraca, de uma fé enfraquecida, produto, por exemplo, da falta de discipulado, de ter líderes, né, homens sérios acompanhando, pastoreando, né, ensinando, corrigindo, exortando ele na santa palavra de Deus e na sã doutrina. Uhum, Em algum momento a igreja ela se perdeu, a igreja, não de modo geral, aham. tá? Se perdeu naquilo que é basilar. Eu não consigo imaginar, mano, por exemplo, né, Pedro, Paulo, João, o próprio Cristo, né, pregando sobre a promessa de amenidades, de regalias, né, de conforto, de pare de sofrer. Cara, Não consigo. o homem veio aí, ele olhou na nossa cara e falou: o mundo jaz do Do maligno, maligno, filho. Ele, exatamente, tipo cara. assim, mano, só ore pelo. Porque eu lembro que a primeira vez que eu li o evangelho, assim, já mais adulto, digamos assim, já mais maduro. Porque antes, então, o meu contato com o evangelho era através das Uhum, missas claro. e coisas, mas era aquela coisa que nem prestava muita atenção. Quando eu mesmo quis entender, aí eu falava, Uhum, "Bom, vou ler a Bíblia." Aí eu uhum. peguei lá para ler o evangelho. A primeira coisa que me surpreendeu foi ver o quão duros são as palavras de Jesus. Que é tipo assim, cara, isso aqui não é isso aqui, não tô prometendo para vocês aqui, eu tô prometendo para vocês outra coisa. Exatamente. Não é aqui. Então, tipo assim, mas Senhor, me ajude a realizar um desejo, Uhum. me cura, não sei o que. Ele fala, cara, isso aqui, vocês não estão entendendo, isso aqui eu não vou fazer. Eu tô aqui com vocês, mas eu não, isso aqui não é o que eu preparei para vocês. Claro. Esse mundo que vocês vivem não é o mundo que eu criei para vocês. É o mundo que É isso vocês aí, cara. fizeram merda e foram para aí. Cara, a bênção de Deus, por exemplo, né, não é alguém ser curado de uma doença Exato, grave. exato. Embora isso é muito bom, Sim, mano. sim. Saca? De que adianta, né, aquela pessoa ser curada, por exemplo, sei lá, de um câncer, mas não conhecer a Cristo, não ser salvo por Cristo Uhum. e passar a eternidade longe de Deus? Isso é Exato, terrível. exato. Então, cara, é infinitamente mais valoroso, né? Uhum. Você padecer doença, morrer, mas ter a certeza de que, cara, você vai passar a eternidade com Deus. É isso. Essa é a maior bênção, né? É uma bênção ser curado? É uma bênção ser curado, mas é uma bênção inigualável É tu passar a viver com o eternidade com próprio Deus. Deus, né? Deus é a própria Tipo, bênção, né? é algo muito difícil de assimilar. Uhum, Porque eu acho que, acho que isso talvez se encaixe até um pouco no que a gente falou da questão do amor, de quando a gente tem os nossos filhos e a gente compreende melhor o amor de Deus. Eu acho que isso também é uma outra questão, porque é muito difícil você conseguir entender isso, que assim, é, a história da humanidade, eu não falo nem a vida do Caio e do claro. Jonathan, Uhum, a história da humanidade é um parêntese na eternidade. uhum, Tipo assim, tem um eterno para trás, teve a criação do mundo, teve o pecado original, a gente uhum, está resolvendo esse problema, a volta de Jesus uhum. vai resolver, e depois a eternidade, um sucesso, lá no baile, tranquilão, e é isso. E, só que quando você olha, tipo, beleza, vamos pensar em 100 milhões de anos. E aí, isso durou 50 mil anos.
Tipo assim, aí, beleza. Mas, cara, esquece, não é 100 milhões, é a eternidade. É tipo assim, Uhum. é, é infinito. Foge a nossa caixinha, cara. Então foge muito e traz até uma questão do quanto o ser humano tem dificuldade de vender o presente pelo futuro, né? Aham. Isso é muito nosso do ser humano e que é a gente pagar um preço no presente para ganhar algo no futuro. Exato, cara. A gente, por exemplo, eu ter que melhorar minha alimentação para no futuro ter uma saúde melhor. Eu ter uma rotina de exercício para no futuro ter uma saúde melhor. Eu não gastar um dinheiro hoje para poder ter uma economia Aham. Isso são coisas, são critérios aqui que eu estou trazendo que são meio básicos, mas isso, quando você expande isso para algo mais complexo, Uhum. é isso, a nossa capacidade humana e é normal, porque nós nunca vamos conseguir entender Deus. Não, É isso. Então, assim, a nossa capacidade humana não consegue perceber isso, né? é Não sei verdade, também cara. se faz sentido esse Claro, perfeito, raciocínio. perfeito. Deus é Deus, cara. Deus é Deus e ponto, né? Ah, Tom, há um pouquinho atrás comentou sobre a ciência, né? Hã? A ciência e a fé jamais deveriam se degladiar, né? Também acho. Eu acho que a ciência e a fé são forças complementares, cara. Entende? E eu entendo que, em última análise, né? Isso é uma convicção Aham, minha, um pensamento pessoal meu. A ciência, cara, ela é um meio para que Deus seja glorificado. aham. Cara, através da percepção de homens dotados de uma inteligência absurda, cara, alinhamento planetário, Uhum. criação das paradas. Cara, peraí. Existe um ser superior que criou essa parada toda, tá ligado? Isso aqui não foi um acaso. Pode até ter sido, Aham, mas esse estalo inicial, aham. cara, foi Deus que deu. Então eu vejo a ciência como uma força complementar à fé, que, cara, em última análise, em seu último estágio, no seu último suspiro, vai dizer, cara, é Deus. É isso. Eu acho que a ciência nunca vai, como ciência, né? Nunca vai dizer, tipo, é Deus. Porque é aquilo que eu te falei. A partir do momento que o ser humano, cientificamente, conseguir. Vamos aqui para um âmbito teórico, né? Uhum. Comprovar a existência de Deus, teologicamente isso é impossível, porque não consegue. Então, por si só, ele não consegue. E pronto. E o homem, né? O homem falou: eis o mistério da fé. É tipo Aham. assim: Fé. é fé, Tem mano. que crer, A mano. partir daqui é fé. Aham. É porque a gente tem que ter esse salto de fé também, é algo Claro. que tá também nos planos, que é tipo assim, bendito Uhum. aquele que crê sem ver. Então, tipo Aham. assim, é isso, é a fé. Se eu chegar aqui, se Deus descer aqui e, porra, beber ali a Coca-Cola e falar, mas é mole acreditar. E aí, Jesus, qual foi, pô? Mó Tomé, né? É a cadeia. síndrome de Tomé, né? Então, tipo assim, não, você Uhum. faz parte da nossa salvação crer sem, Claro, claro. sem ter esse salto de fé, né? Bem-aventurados que não viram e creram, né? É isso. Então, Deus, assim, cara, a gente só vai conhecer Deus até onde Ele quer que a gente o é conheça. isso. É Ele quem se revela pra nós, não é o homem, né, que, cara, encontra um atalho, pega Deus Levantou uma desprevenido, pedra e lá tava Deus. e, pô, tu viu a pontinha do dedo dele passando. Não, cara, é Deus quem se revela, é Deus quem se permite conhecer. Até porque Deus não é esse cara que, cara, criou todas as coisas e virou as costas. Deus permanece Sim, sim, governando, sim, sim, cuidando da sim. criação e Eu se acho que relacionando com ela. eu sinto também que muita. Teológico, né? A É, conversa teológica. né? A gente até esqueceu que é pai. Eu lembro que. Eu esqueci o que eu ia falar agora nesse sentido do. Eu tava falando de quê? Eu ia te complementar e aí fui falar sobre essa piada e esqueci. Tu tava falando do. Agora eu esqueci também. Corta, corta. Mas porque eu tava na minha mente guardando uma informação que era sobre essa questão do. Eu tava esperando tu terminar o raciocínio, eu ia falar isso, mas não era isso que eu queria falar, mas então eu vou Uhum. falar isso. Que é sobre a questão do. Eu vou explicar de uma maneira bem burra, porque eu não conheço isso, mas eu acho que não Aham. sei se foi Platão, quem foi que desenvolveu esse raciocínio, que é a questão sobre a criação, né? Que Uhum. tipo assim, é o ato gera algo, ou seja, e quando você vai voltando, não Uhum. tem como nada ter criado. A partir daí, Aham. se supõe que alguém criou o mundo que Exato. a gente vive. Então, tipo assim,
de uma maneira metafísica, filosófica, você chega à existência de Deus, que é isso que você comentou. A ciência, digamos assim, não a ciência, a gente não pode falar que é a ciência, porque a ciência trabalha com os fatos. Sim. E a gente acabou aqui de Suposições, de conjecturas, desenvolver né? um pouco essa questão de que isso é fé. O homem não vai conseguir provar a Deus, pelo menos é o que eu acredito. Então, mas filosoficamente é o que faz sentido. Porque é isso, porque, ok, quando eu abstraio minha visão religiosa e eu olho, beleza, o Big Bang e tal, não sei o quê. Tá, e antes? Aham. Então, assim, abstraindo minha religião, é isso, é tipo assim, beleza, e antes? Ah, não sei. Mas teve que ter alguma coisa, teve uma causa para fazer alguma coisa acontecer. E antes do Big Bang tinha que ter alguma coisa. Como é que tem esse universo aqui, infinito, cheio de planetas, a gente está rodando, caindo em volta do Sol e não sei o quê, numa pedra gigante, tá? E da onde veio isso, né? Cara, é. E é algo que eu penso muito também, assim, de tipo que quando você cientificamente, eu entendo um cientista não falar, tipo assim, beleza, provavelmente um cientista vai te dizer que não consegue provar. Ele vai dizer, cara, não, a ciência não prova a existência de Deus. Ele vai te falar isso. Um cientista sério vai falar, a ciência não prova a existência de Deus até o momento. Mas ele, particularmente, eu acho que com as informações, ele é uma pessoa talvez até de muito mais fé do que a gente, porque ele fala, cara, não é possível que tudo isso aqui, todas essas leis, essas coisas, foi... Não que ele acredite Acaso, né? no Deus de Abraão, em Jesus, etc., mas eles chamam do design inteligente, né? Então, tipo, chega a esse... Eu acho que com a ajuda da ciência e a recolha de dados, e acho que se chega cada vez mais uma ideia mais madura de que, cara, alguém teve que fazer isso aqui acontecer. Cara, acho que o grande anseio é chegar ali exatamente no ponto inicial, né? É como se a gente quisesse chegar na casa de Deus, assim, né? E encontrar ele sentado ali na sala, né? A Bíblia diz, ela vai dizer que a própria natureza, a própria criação, ela manifesta a glória de Deus, né? Paulo vai dizer que o homem testemunhando isso, ele se torna alguém indesculpável. No sentido de que, cara, você conhece, você já entendeu que existe um Deus, saca? Eu, quando vi o parto da minha esposa, quando vi a Amanda ali naquela maca e tudo, no trabalho de parto, e quando vi minha filha nascendo, eu acompanhei, testemunhei tudo, inclusive fica a recomendação para os pais aí, um momento único, maravilhoso. Eu falei, caraca, mano, Deus existe, saca? Deus existe. Cara, e a parte de todo o meu viés, né, todo o meu escopo religioso, cristão, aquilo tudo é muito perfeito, cara, assim, pra ser, tipo... Um acaso foi um mesmo? acaso, saca? A gente tá aqui conversando agora, vocês não estão vendo daí, mas aqui tem uma paisagem maneiríssima aqui na frente. Enquanto a gente conversa com isso, eu olho pro Caio e olho pra paisagem. Não sei quem é mais bonito. E vejo tanto no Caio quanto na paisagem Deus, cara, saca? Então, quando eu vi minha filha nascendo ali, cara, minha esposa, cara, as mudanças no corpo dela, uma criança, mano, saindo assim do ventre da minha esposa, com vida, respirando, chorando. Falei, caraca, mano. Isso tem uma... eu sou meio burro, tá? Eu sei um monte de coisa, nada, mas não sei explicar direito. É que eu sei, mas não sei explicar direito. Tem uma explicação teológica que diz que que até é sobre o belo um pouco disso, de tipo, as pessoas hoje em dia tentam dizer que o belo é relativo, né? E aqui o belo eu não estou dizendo bonito e feio, nem o cantor. Eu estou falando do conceito de que... Porque tem coisas que nós achamos belo. E tem, por exemplo, por que independentemente de quem quer que seja, ou de que ano que tenha nascido, se foi lá há 3 mil anos atrás, hoje em dia, por que o ser humano para em cima de uma montanha, olha aquilo e sente aquilo? Falam que é um fragmento nosso que a gente carrega, que na Bíblia diz que Deus criou isso para o homem, né? Então, quando a gente olha isso, a gente
mesmo que inconscientemente, está contemplando a beleza da criação de Deus. Perfeito. E isso preenche a gente. Aham. Então, teologicamente, tem também uma explicação para isso. A explicação para isso, a gente vai no latim buscar o termo sensus divinitatis. Ah, por isso que tu é pastor, né? O que significa o sensus divinitatis, né? É o senso do divino, Aham. ok? Quando em Gênesis, né, Deus sopra, né, o fôlego divino Uhum. nas narinas, né, do homem, né, de Adão, ele coloca a própria vida dele dentro do homem, Uhum. saca? E a partir desse momento, o homem ele encontra dentro de si o senso do divino, ou seja, um sentido, uma carência, uma necessidade de se ligar, de se conectar a alguém que é superior a ele. Aham. Isso de maneira muito embaçada, né? Aham. Por conta do pecado, por conta dessa deturpação, né? Na capacidade cognitiva humana, sim, no sim. ser, né? Enfim, pecado radical do homem. Então, todo homem, ele tem esse senso da divindade, de que ele precisa se conectar a alguém, né? Porque, em última análise, ele pertence a esse alguém, Uhum. né? Então, a teologia vai explicar isso como o senso Que do é divino. quando a gente só vai se sentir completo de novo quando a gente voltar para a glória de Deus, né? Um pouco Sim, disso, também, de É, acordo. é porque eu já ouvi uma explicação também isso, pronto, pelo menos lá na igreja eles davam uma explicação disso, só que é o que eu falei, às vezes é tão lúdico que acho que a igreja a igreja que eu tô falando é a igreja católica que eu fiz parte, não posso nem dizer, vou falar da igreja do meu bairro, tá ligado? Não tô falando tipo o Papa, sei Alô, lá, Penha. mano, tipo, não é isso. Então, assim, de dar. Porque, mas a explicação, enfim, a explicação é que nós temos como se fosse um buraco, Vazio, um né? vazio, isso só pode ser preenchido por Deus e a gente fica tentando preencher com outras coisas e aí essa busca por preenchimento que a gente nunca alcança, porque a gente só vai conseguir alcançar quando a gente Claro. se Relacionamento juntar à glória de Deus, né? É isso aí. Mais ou menos É por aí. era essa a explicação É ali por para as aí, pô. crianças. Quando mano, eu às vezes meto essa no trabalho. Eu falo assim, nossa, perfeito. Mas assim, explica pra uma criança de 3 anos. Eu meto essa, os caras ficam rindo pra caralho. Os caras, porra, cara. Eu falo, porra, meu irmão, explica pra uma criança, porque eu não vou entender isso aí. É por isso que inventaram a maçã. Não era maçã coisa nenhuma. Isso. Eu acho que a Bíblia tem muito disso, né? A mensagem estava lá, mas tem ali a mensagem foi passada, mas a interpretação da mensagem vou colocar dessa maneira, pelos olhos de quem viu. Então, é como se, é isso, é Deus te mostrando, imagina eu mostrar um celular para uma pessoa de 5.000 anos atrás. Como é que ele isso, fala né? assim, descreve isso aí. O cara vai descrever então você Claro. tem isso, né? Porque a Bíblia ela é inspirada por Deus, mas ela foi escrita pelo homem. Exatamente, Então, as pessoas exatamente. têm a limitação dela ali. Então, não sei nem porque eu falei isso, mas... Mas um exemplo disso, isso é verdade. Às vezes a gente quer trazer algo, vou usar aqui uma palavra mística, né? Aham. Trazer algo de uma outra dimensão para nossa dimensão, tentando explicar com os elementos da nossa dimensão aquilo que é de outra dimensão. Sim. Bugou aí ou entendeu? Não, deu pra entender. Um exemplo disso é Apocalipse, né? Aham. Cara, João, quando recebeu a revelação de Apocalipse na ilha de Patmos, ele estava preso, né? Quando eu falei isso, eu Nesse tava sentido, pensando né? no Aham. Apocalipse. Não serve só para Aham, Apocalipse, claro, não, mas exato. na minha mente o primeiro que veio foi Apocalipse. Aí agora tu imagina a situação desse cara, né, velho? E eu acho que a paternidade e a maternidade, ela se encaixa um pouco nisso, né? Cara, João, ele tá recebendo ali uma visão dos céus, a visão do futuro, das coisas que virão, do porvir, né? Apocalipse significa revelação. Aham. Ah, Essa aí eu sabia, hein? aí, ó, Revelations. E João tá tentando descrever aquilo que é celestial dentro da caixinha humana dele. É isso. E ele começa a usar elementos, a comparar, eis que vejo isso, tal, ruas de ouro, cristal. Aham. Ele tá vendo uma parada que, mano, é surreal, e aí traz pros elementos que ele tem, ele fica doido. E tem que entender que, assim, vamos supor, não é a gente hoje, com a quantidade de informação que a gente tem e acesso à informação, às coisas diferentes, tendo acesso ao que vai acontecer daqui a 5.000 anos, por exemplo, só para dar um exemplo, né?
a gente não tem isso. Então, assim, João, cara, antigamente você nascia, às vezes você não saía da tua aldeia, mano. Então Exato. era um cara muito Perfeito. simples, ele talvez tenha até estudado, porque era judeu, mas só para exemplificar, ele não foi estudar na escola, fez uma faculdade. Mano, ele era pescador, a João era também, né? Ele era pescador, mano. Então, tipo assim, ele era pescador, tinha a vidinha dele ali, ele, o irmão dele, o pai dele, fazia as paradinhas dele, era aquele mundinho dele ali, Aham, lá aham. na Galileia. 2000 anos atrás? Mano, não tinha tipo, pô, como é que. Cara, era isso, era essa mente interpretando uma visão divina, Aham, né? Então você tem que ter isso em consideração com também. certeza, exatamente. É algo que eu procuro também. Cara, Exatamente. queria já. Já ir encaminhando aqui pra gente ir para um fechamento. Não por conta do papo, mas por conta da nossa capacidade de memória das nossas câmeras. Parte 2 vem aí, pô. Mas eu tenho pra mim que é um pouco disso, é um pouco do que eu quero fazer. Eu ouvi o Carlos Alberto falando isso. O Carlos Alberto falou que o pai dele ensinou isso pra ele. Ele falou: quando você fizer alguma coisa, deixe sempre com gostinho de quero mais, para as pessoas Aí, poderem assistir de novo. Então eu acho que se a gente ficasse aqui Mas 3 o Carlos horas. Alberto da praça lá? Da praça Nossa? Boa, gênio, Ele gênio. ele é sinistro, mano. Gênio. Então ele, tipo assim, ele falou, cara, meu pai me ensinou pra, tipo assim, Não entrega tudo não entrega agora, tudo. pô, é. Ele falou assim, o que meu pai falava assim, deixa um espacinho pra sobremesa. É isso. Então é isso. Eu acho que fica aqui também, mais do que, obviamente, você pode voltar aqui várias vezes, eu vou te chamar, e se você vier, a gente Bora, continua tamo trocando aí. essa ideia. Ah, mas é isso. E aí eu queria ir pro fechamento, e aí agora é uma dúvida pessoal minha, tom de curiosidade. Você, é certo falar consagrado, pastor? Foi consagrado? Ordenado. Consagração, ordenação, Não, né? ok, É ok. válido, sim. Eu fiquei é ordenação, verdade. Eu fiquei na dúvida da palavra, é ordenação. Mas as duas são aplicáveis, é tranquilo. Ok. Você foi ordenado pastor. Isso foi. Conta um pouco da gente dessa caminhada, porque quando a gente era moleque, eu nunca vi você, tipo, com a Bíblia debaixo do braço. Não. Conta um pouco só, assim, resumidamente, pra gente também não. Para as câmeras não desligarem. Mas porque eu tô curioso de saber como é que Legal, tu tá cara, aqui legal. agora. Cara, quando a gente se conheceu, eu era um estorvo pra sociedade. Eu era um estorvo pra sociedade, cara. Eu vim de família cristã, né? E exatamente naquele ano ali, 2005 para 2006, eu morava em Natal e fui pro Rio para terminar o ensino médio, depois engatar a faculdade, aquela coisa toda. E no tempo que eu estava em Natal, eu vivi uma vida muito morna, né? Uma vida cristã muito morna. Minha mãe já não ia mais à igreja, eu ia sozinho aos domingos ali praticamente, mas por um tradicionalismo, não por entender, né, que eu Mas tua precisava... família já é de igreja Todo mundo, protestante? 100%. Ok. Mas já Geral. não eram católicos, eram Protestantes, ok. protestantes, todos protestantes. Família de pastores também, então é meio que Deus derramou ali a porçãozinha do ministério na vida da gente. A gente falou um pouco de herança, eu acho que as pessoas enxergam fazendo, eu gosto de falar pra caralho, tu é pastor, tu fala mais que eu, com certeza. Então, tipo assim, porque, só pra não deixar porque às vezes é importante as pessoas saberem. Quando ouvem herança, Deus não está falando de bens, Deus está falando mais ou menos o fruto não cai muito longe da árvore. Então a herança é isso, é o que ele está falando. Ele já é de uma família onde tem ali alguma coisa onde a probabilidade maior é isso, que os frutos continuem sendo dados. Sim. E, cara, ali, naquele tempo, eu vivi uma vida medíocre, né? Em relação à minha fé e ao cristianismo, né? Ia à igreja, eu tocava minha guitarra, mas não vivia como um discípulo de Jesus, né? Esse é o grande ponto, né, cara? Eu vim descobrir o ministério, meu chamado ministerial, sei lá, 8 anos atrás. Foi, acho que aproximadamente 2016, 2017, que eu entendi o chamado... Eu comecei a entender através dos testemunhos das outras pessoas, enfim, dos meus irmãos da igreja, minha esposa também, a respeito de um chamado não apenas para caminhar com Cristo, mas para servi-lo também, né? E nesse sentido ministerial da coisa. Sempre tive uma inclinação muito grande à liderança, né? Ao ensino, à comunicação, a relacionamentos propriamente, né? E entendi que isso tudo fazia parte de um chamado, né? Deus me chamou para ser pastor,
Isso para mim é claro, isso para mim é evidente. E eu consigo entender isso. E a grande coisa, pelo menos é o que eu carrego e não quero abrir mão disso, né? Quando eu comecei a entender o meu chamado pastoral, eu orava e continuo orando, Aham, e vou continuar orando aham, para que Deus preserve no meu coração a essência de um verdadeiro pastor. aham. Eu sei que isso se corrompeu, né, ao longo do tempo, né? Status, fama, dinheiro, Ah, sucesso. mas isso é pra tudo, mano. Se você pega. É porque antigamente só tinha, digamos assim, a igreja católica. Então, tipo assim, Aham. também tinha lá, tipo, mais uma vez lá na catequese, o que eles falavam era isso, ó. Pra simplificar, a igreja é santa e pecadora. Ela é santa porque ela é de Deus e pecadora porque ela é feita, ela tem o homem também, É né? isso. Então o homem vai pecar, É isso, é independente isso. de quem seja. E se tu afeta no homem, Uhum. a gente volta aí pro caso polêmico, talvez, do rapaz lá que tá Uhum. botando um monte de coisa pra fora. Às vezes é isso, às vezes a fé dele tá no homem e não tá em Deus. É Mas verdade. desculpa te interromper, Não, não, mas é mas o que eu isso. gosto de falar também, né? Tem um Pô. podcast. E aí, cara, eu comecei a experimentar ali, né? Enfim, eu comecei a perceber e comecei a entender que Deus de fato, né, havia me chamado Uhum, para o ministério. Eu nunca consegui me separar de Deus ao longo uhum, da vida, né? Eu nunca fui aquele cara que se desviou da fé, por exemplo, né? Fazia um monte de besteira, uhum. né? Mas tu sabia que tava pecando, né? Sabia que tava fazendo É, eu tô besteira, ligado. ia pra igreja no domingo com a cabeça baixa, assim, igual um cachorro que fez coisa errada. Pecador, né? É. Pecador. Ah, o pecado é a vergonha. É o É, Adão e Eva se cobrir, é isso, né? O exatamente. pecado é isso. Exatamente. E aí, a partir ali de 2017 para 2018, eu comecei então a ser encorajado a receber as minhas primeiras oportunidades para liderança, liderar grupo, liderar Uhum. banda, liderar jovens, pregar, né? E ali Isso eu partiu entendi. de você? Foi algo que foi acontecendo? Ou foi algo que você falou, chegou no pastor, de onde você estava, Uhum, e falou: Olha, eu queria isso? Ou uhum, foi algo que você foi se metendo uhum. e como é que foi no Não, caminho? assim, eu nunca expressei Ah, ok. publicamente, não, por favor, me façam um pastor, tá Ah, ok, ligado? ok. Eu primeiro senti uma forte convicção, né? Eu Nesse digo sentido. dessas primeiras lideranças, porque, tipo, Claro. também lá na Igreja Católica, eu também fiz parte do Ministério de Música, eu tocava bateria, também Maneiro, participava do maneiro, movimento jovem e tudo maneiro. mais e tal, Aham. e alguns grupos de oração. Então, tipo, era algo que. Por isso que eu tô te perguntando, Boa, boa. quando você começou a liderar essas coisas, foi algo que você foi ocupando espaço? Uhum, Ou você tem que meio que, ou vamos dizer, o pastor tem que uhum. oficialmente dizer que você agora é responsável por aquilo? Legal, cara. Eu comecei a simplesmente servir a minha igreja e servir aos meus irmãos, Aham, né? Servir. Um cara com meu tempo, com recursos, com dom, com talento. Comecei a servir e trabalhar, servir e trabalhar. E, evidentemente, os meus pastores, os líderes, aham, começaram a entender. E, pronto, são líderes, né? é, E identificaram em mim e falaram, pô, esse moleque tem alguma parada, né? Inclusive, quero até lembrar aqui, pastor Hudson, fez aniversário essa semana. Foi meu primeiro pastor, né? Meu primeiro líder, assim. parabéns. Não que ele tenha sido o meu primeiro pastor, né? Aham, Mas ele foi o primeiro pastor que enxergou em mim, pô, esse moleque tem ok. alguma parada diferente, né? Então, dele recebi a oportunidade para liderar o louvor da igreja, dos jovens ali, recebi a primeira oportunidade para pregar. Então, através do meu serviço, ele enxergou em mim e falou, pô, esse moleque é um líder, esse cara tem Aham, alguma coisa diferente, tá ligado? Uma parada que eu nunca quis ter, mano, foi o direito da dúvida, tá ligado? aham, No sentido de que, né? Cara, essa porta abriu porque eu forcei ou porque Deus abriu? aham, Né? é, Essa parada. E aí, cara, serviço, trabalhando, trabalhando, trabalhando. A gente veio aqui para Portugal. aham, A gente passou em algumas igrejas e tudo, enfim, até se adaptar, até encontrar a nossa casa, que é a Onda Dura, né? Minha igreja é aham. Onda Dura. Um beijo, um abraço, meu pastor Eloy, pastor Lipão. Até que, cara, encontrei com esses caras, né? E Então, você no Brasil já não estava nessa, como é que eu posso chamar, lá era, congregação? era uma outra igreja, era a Assembleia de Deus, Ah, né? ok. Lá era a Assembleia, E você não conheceu a Onda Dura tradicional. aqui? Conheci a Onda Dura aqui. Ah, ok, então. Não tinha nada da nossa igreja aqui, a não ser um grupo pequeno lá em Aham, Leiria, né? E aí eu conheci o pastor Eloy através de um amigo, a aham, gente começou a conversar e a gente começou a sonhar junto com a igreja aqui, né? aham, E já são 4 anos de caminhada, por Deus também, graças a aham, Deus, né? Tanto o pastor Lipão quanto o pastor Eloy entenderam o meu chamado, né? Essa convicção ao chamado pastoral
que a partir do momento em que eu fui sendo encorajado a liderar, a partir do momento que eu comecei a servir, isso virou um testemunho público, ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? As pessoas enxergaram isso primeiro do que eu. Aham. Pô, moleque, tu é um pastor, cara. Eu falei, pô, eu? Pô, Deus me livre, né? A minha esposa também, a mesma coisa. Então, isso começou nas pessoas, encontrou dentro de mim uma convicção que já existia, mas eu não sabia interpretar o que era, saca? E a partir do momento que Deus colocou bons líderes no meu caminho, eu fui sendo, cara, forjado, aperfeiçoado e continuo sendo. Até que agora, em outubro do ano passado, fui ordenado a pastor pela Onda Dura, né? Pelo pastor Lipão, pelo pastor Eloy, meus pastores. E é o começo aí de uma grande Eu tenho certeza jornada. que, mano, pronto, eu deixo aqui eu ia falar isso no final, mas eu deixo aqui meu compromisso eu ainda não fui na igreja aqui em Portugal, mas a primeira que eu vou lá um demorou, dia cara. ver um Tá culto. registrado. Tá registrado. A gente só combina direito. Domingo, né? Domingo. É que domingo é dia do Senhor, pô. Todo mundo sabe disso. O resto tu pode ficar tranquilão. Deus só quer um dia. E a Páscoa. É importante a Páscoa também. A Páscoa é vacilo, hein? Ó, inferno se não guardar a Páscoa. Eu fico aí esse meu compromisso. Top, mano. Isso é uma honra. Tu falou uma coisa, eu queria te dizer isso, e é algo que, pronto, quando eu estava pensando sobre você ter virado pastor e tal, talvez seja até uma mensagem que Deus queira te passar através de mim, e a gente acredita nessas coisas, é algo que veio no meu coração para falar. Veio para mim a questão de Davi e Saul, na questão que o Davi esperou não tocava em Saul, porque Saul era o homem ungido de Deus. E por que veio essa questão? Porque uma vez que você recebeu a ordenação, isso é para sempre, ninguém tira. Você pode sair da igreja, virar ateu, etc., mas a partir do momento que você for ordenado, você sabe que isso é para sempre. É verdade. Então, é isso, tipo, assim como a gente não... O William Bonner, ele é apresentador de um telejornal. Você não vê uma foto do William Bonner tomando uma cerveja, porque ele preserva a imagem dele e tudo mais. Exato. Então, como o tio Ben nos ensinou, com grandes poderes vem grande responsabilidade. Então, que você possa, se durante sua passagem na Terra, você conseguir levar uma alma para Deus, você já vai ter feito um trabalho que não tem preço nenhum. Não tem preço. Já Então, valeu a pena. É isso, exatamente. Uma só, né? Já vai ter valido tudo a pena. Então, tenha essas coisas aí em mente. Eu pensei assim, veio a vontade de falar isso. Amém. Mas veio até ontem refletindo, pô, ele vai vir aí, o que eu vou falar? Talvez até inconscientemente tenha sido ali um momento de oração e veio isso. Então, Boa. quem quer te achar, não só nas redes sociais, mas quem quer ir lá num culto seu, onde é que é, quais são os horários? Pô, top. Nós somos a Onda Dura, né? Uma igreja que nasceu há uns 8 anos atrás, num grupo de jovens em Joinville, em Santa Catarina, né? E o nosso desejo é, de fato, pregar o evangelho genuíno, né? Nosso principal fundamento é a Bíblia e vai continuar sendo, né? A gente é uma igreja bíblica, acolhedora e extraordinária. A gente não veio aqui para Portugal para brincar, né? De fazer igreja ou só para ser mais uma placa pendurada, né? A gente, de fato, quer fazer discípulos, né? Então, todo domingo, 10h30 da manhã, lá na Casa do Povo de Vermoim, na Maia, ok? Todo domingo às 10h30 da manhã, nosso culto. E durante a semana tem uns grupos pequenos também, que aí, cara, tem todo que lado, né? Hermesindes, Matosinhos, Vila do Conde. Se for procurar, tipo, Onda Dura nas redes sociais, bota lá, arroba Onda Dura, é o perfil global. Onda Dura Global, tem Portugal, tem algo do tipo? Onda Dura Porto. Ok. Né? E Onda Dura Cines também. A gente tem uma implantação, um processo de implantação em Cines. Cines é onde? É no sul, é em Setúbal. Ok, mais pra baixo. Agora que tu falou, eu já sei onde é. É a terra do nosso Vasco. Pô. Sim. Não sabia, não. O Vasco da Gama nasceu em Cines. Não, achei que era o clube, pô. Não, clube não. Clube é São Cristóvão. Não, mas quando falou terra do Vasco, eu achei que tinha alguma conexão do fundador do clube. Não. Mas eu não associei o Vasco com... Por acaso eu achava, não sei porque eu achei que ele era de Coimbra, talvez. Mas não. Ele é de Cines, Ok. Então, o perfil da igreja é esse, @Onda Dura Porto, né? Ok? Procura a gente lá, segue a gente, cara. Somos uma igreja saudável, posso dizer. E é bom você ter falado isso um pouco que não veio para brincar,
Porque eu tenho para mim que quando veio os homens que vieram, digamos assim, descobrir o novo mundo, eu vou ser bastante resumido aqui agora, eles vieram pela fé. As pessoas debocham disso, mas eles vieram, eles tinham a convicção que eles estavam vindo espalhar o evangelho. O que motivou os caras a entrarem num barco e atravessar o mundo não foi pegar tempero na Índia. Eles acreditavam em espalhar o evangelho. E assim, você pode achar que eles eram uns idiotas, mas eles acreditavam nisso. E é engraçado como essa decadência do cristianismo na Europa, às vezes até esse movimento do Brasil, né, que foi vamos dizer assim, religiosamente falando, a gente pode dizer que foi uma terra que foi abençoada, né, que teve essa missão. Sim, o sim, Brasil sim. teve a primeira coisa feita no Brasil foi uma missa, quando foi chegado, né, não pelos índios, também não quero entrar aqui, gente. Os povos, não, eu tô falando, falei que eu tenho que resumir que vai acabar a bateria. E aí eu acho que um pouco dessa volta talvez seja até um plano de Deus que talvez você esteja até, de certa forma, num trabalho aí de formiguinha, de revitalizar o cristianismo na Perfeito, Europa, cara. entendeu? Você foi Então, cirúrgico, mano. É isso. Você foi cirúrgico. A gente pode até trocar uma ideia nisso mais pra frente. Demorou. É isso. Pô, obrigado por ter Tamo vindo junto, aí. mano. Bom demais. Você que veio até aqui, se inscreva no canal, siga nas redes sociais. Vai estar aqui no link da descrição, o meu Instagram, mas o meu Instagram é caioc.ai.o. Tu não segue esse não, tu segue o privado. Mas o privado eu não boto aqui não. Então é isso, sigam nas redes sociais, procura Pai da Eva. E é isso, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Valeu, tamo junto. E até a próxima. Valeu, tchau.